Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito bem, vamos lá. Concurso escrevente técnico judiciário do último domingo, prova de língua portuguesa. Vou trazer aqui os comentários para vocês dessa prova, as 24 questões, apresentando o assunto de cada questão. Cada questão a gente vai mencionar aqui o assunto que está no edital. E, pelo que eu vi, foi tudo tranquilo, tudo bem, tudo dentro do edital. Característica de sempre da Vunesp, né? Nós vamos ter aí vocês vão ter uma segunda oportunidade, já sabemos aí, vocês sabem perfeitamente o que aconteceu com o cancelamento dessa prova. Então você vai ter aí, você que vai fazer novamente essa prova e pretende fazer novamente, esses comentários aqui, eles vão servir para vocês como base, né, para vocês identificar aquilo que você errou na questão, para poder consertar, que é assim que a gente faz os estudos, né, assim que a gente conduz os estudos, né. Vou trazer aqui cada questão, prova inteira, junto com o edital, a gente vai fazer o comentário do assunto, aquilo que está ligado ao edital, alternativa por alternativa. Eu demorei um pouquinho para lançar esse vídeo aqui, justamente porque eu estava preparando os slides aqui com riqueza de detalhes para você poder treinar. Além disso, também uma outra informação aqui antes da gente começar. Nós temos o concurso oficial de justiça, o banco examinador é a mesma, o edital é exatamente o mesmo de português. A diferença é que o escrevente técnico judiciário foram 24 questões, aí serão 24 questões novamente, para quem vai fazer novamente o concurso. E o oficial de justiça são 20 questões. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei questões, eu peguei a prova de 2023 do oficial de justiça, dividi todas as questões e vou lançar no meu canal no YouTube também para você acompanhar questão por questão. Uma questão por dia vai ser lançada. Então, se você não é inscrito no canal, faça a inscrição para você receber as notificações. Mas neste vídeo agora nós vamos tratar dos comentários da prova de escrevente técnico judiciário, língua portuguesa, claro que é o meu assunto aqui. Vamos lá? Muito bem, vamos começar aqui. Primeiro o edital, né? Vou trazer aqui o edital, cada assunto eu vou mostrar no edital para vocês. Olha só, primeira questão. Os assuntos da primeira questão, nós temos aí envolvidos classes de palavras, item 1, mais precisamente o adjetivo, e também o item 12, na parte de interpretação, que são ali os antônimos. Tá? Então, a questão é a seguinte. Ó. Na frase sou muito conciso, o antônimo do adjetivo é. Então, eu sei que para alguns aqui que prestaram esse concurso já sabem, né? Como é que foi a prova, evidentemente, porque já fez. Mas se você está aqui a primeira vez, não fez a prova, quer fazer, quer tentar fazer para você treinar, eu vou dar uma sugestão em cada questão aqui. Faz o seguinte, eu vou ler o enunciado da questão. Aí, se você não fez a prova, quer fazer aqui, quer testar, quer treinar os seus conhecimentos, você dá uma pausa no seu vídeo e tenta responder. Combinado? Vamos fazer isso em todas as questões, tá? Para quem não fez a prova. Muito bem, vamos lá. Pausa no vídeo aí para você tentar responder. Fechou? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar aqui, nós temos que encontrar o adjetivo que é o conciso. Então, ele menciona o adjetivo que é o conciso, é uma característica. Aí ele pede um antônimo. Antônimo é ao contrário. Então, a resposta que a banca deu foi a letra D de dado. O adjetivo conciso, a informação que a gente tem nele, conciso é algo menor. Né? E prolixo é o contrário. Prolixo é algo maior. Se ele estivesse perguntando sobre sinônimo, a resposta seria aqui a letra C. Mas quando ele está perguntando de antônimo, então prolixo significa exagerado. Ao contrário de conciso, que é menor. Questão fácil, simples, né? Questão 2, olha os assuntos da questão 2, análise, compreensão e interpretação de textos, é o item 7. Então aqui a banca faz aquilo que sempre fez. Leia o texto para responder as questões de números 2 a 10. Está aí o título do texto, Aliança de Delinquentes. Tem um texto aqui sobre, para quem leu aí, o texto, quem fez a prova, é um texto aí sobre a união, né, a parceria aí da Coreia do Norte com a Rússia. Tanto que ele já começa mencionando o Kim Jong-un, aí, o ditador, né, da Coreia do Norte, Vladimir Putin. Enfim, então se você não leu, dá uma pausa aí nesse vídeo. Vou passar para o outro slide aqui. Então, se você não leu, faça a leitura, pausa o vídeo. E depois o último parágrafo também. Tá bom? Para você pausar aí. Aí vamos para a pergunta. A banca pergunta o seguinte: o título do texto permite compreender corretamente que o editorial... Então, dá uma pausa no vídeo, você volta, dá uma lida novamente, dá uma olhada no título do texto, eu vou voltar para você, ó, Aliança de Delinquentes, esse é o título, tá? Então, permite compreender o que esse título? Dá uma olhadinha aí.
D de dado, considera a aliança estabelecida entre Coreia do Norte e Rússia como algo temerário. Além do título, nós temos para corroborar com essa informação o último parágrafo do texto. Então aqui a gente tem o título, né, que é aqui a aliança de delinquentes, aqui o título, e depois o último parágrafo para corroborar com essa informação, a gente tem aqui, ó, mas tudo isso não os torna mais, né, não menos perigosos. Ele coloca aqui, considera a aliança estabelecida entre Coreia do Norte e Rússia como algo temerário e criminoso. Então, questão também rapidinha para resolver, né, tranquilo. Letra D, questão 2. Vamos para 3? Questão 3 também versando aí sobre o assunto interpretação, que é o item 7. Mesma coisa, o mesmo texto, ó, o editorial defende como medida benéfica para o Ocidente que... Então você já leu o texto, né, se não leu, pausa, volta ao texto e tenta responder a questão. Vamos lá. O Unesp entendeu que a letra A, resposta, o editorial defende como medida benéfica para o Ocidente que os países ocidentais monitorem as ações entre Coreia do Norte e Rússia e não menosprezem as ameaças que essas nações representem. Para você identificar essa resposta de uma forma mais objetiva, eu destaquei aí o último parágrafo do texto, esse trecho que você vê sublinhado. Ó. Nem por isso o Ocidente pode negligenciar, então monitorar as ações entre Coreia do Norte e Rússia, e traduzido aí no texto, nem por isso o Ocidente pode negligenciar a necessidade de fortalecer parcerias no Pacífico e explorar dimensões entre os amigos autocratas, se referindo aí a essa parceria. Então, alternativa A, daria para fazer por eliminação também aqui, mas a resposta está bem objetiva aí. Vamos lá. Questão número 4, também de análise e compreensão do texto, item 7. Considere as passagens. Então lá. As passagens permitem correta e, respectivamente, as seguintes interpretações. Primeira, o arremedo de legitimidade para o tirano mais isolado do mundo, está se referindo ali no primeiro parágrafo à Coreia do Norte, né? Depois o segundo trecho aí. Mas tudo isso os torna mais, não menos perigosos, aí se referindo a ambos, no caso, a Coreia do Norte e a Rússia. Tá? Dá uma pausa aí para responder. Vamos lá. Beijo bola. Olha aí, eu destaquei os dois trechos. Um arremedo de legitimidade para o tirano mais isolado do mundo, que é a informação que a gente tem nesse primeiro trecho. E aí mencionando, ó, o governo norte-coreano carece de legitimidade, ó, um arremedo de legitimidade. Kim Jong-un e Vladimir Putin representam perigo. Aqui, ó, aqui embaixo, ó, no último parágrafo. Os dois parecem cada vez mais desesperados, isolados, acuados. Então aqui ele menciona, ó, então ele carece de legitimidade. Kim Jong-un e Vladimir Putin representam perigo que decorrem em parte do isolamento, aqui, ó, e da perseguição que enfrentam. Olha aqui, isolados e acuados. No último parágrafo, então, também é uma questão que dá para fazer por eliminação. Né? Aquilo que eu comentei com vocês, comentei durante as aulas, questão de interpretação de texto é isso. Né? Você vai fazer por eliminação. Questão 5. Versa sobre dois assuntos. Primeira parte gramatical, que é pontuação, e uma informação sobre a questão da pontuação, que é informações literais, que são as inferências possíveis. A pontuação, ela tem uma informação, ela tem uma interpretação. Então, cada pontuação, uma vírgula, parênteses, travessões, funciona para alguma coisa. Esse valor é o valor semântico dela. Na passagem, mas apesar das declarações de Putin sobre os laços históricos dos dois países e das juras de Kim por abre aspas, relacionamento inquebrantável de companheiros de armas, fecha aspas, está lá no primeiro parágrafo. As aspas estão empregadas com o objetivo de, qual é a função das aspas aí? Questão simples também, facinho, mas se você não fez, pausa aí o vídeo para responder. Inserir o trecho da fala de Kim Jong-un. Então, o uso das aspas serve para isso também, né? Um dos atributos das aspas, além de outras situações que não aparecem no texto, por exemplo, aspas pode ser utilizado para ironia, né? É uma informação irônica do texto. As aspas podem ser utilizadas para você mencionar uma linguagem que não faz parte, uma língua, né? Um idioma que não faz parte da língua portuguesa, por exemplo, uma questão, uma frase ou uma expressão em outro idioma, serve para isso também, mas também serve para trazer informação de um terceiro, que é o que acontece aí.
No caso, ele se refere ao Kim Jong-un, uma informação dele, uma frase dele aí, um trecho destacado, entre aspas. Tranquila também, né? Questão tranquila e sem novidades. Questão 6, informações literais e inferências possíveis. Esse é o assunto dessa questão. Olha lá. No editorial, mesmo texto ainda, né? Afirma-se que a parceria estratégica, a palavrinha-chave aí, né? Entre Coreia do Norte e Rússia contém detalhes desconhecidos. Essa ideia é ratificada, ou seja, confirmada, né? Ratificar é confirmar, pela seguinte informação. Mesmo esqueminha, pausa o vídeo para responder aí. Letra C, o risco maior e mais opaco é a transferência de tecnologias militares russas, né, ligadas a satélites. Então, a gente tem uma informação, como ele menciona ali, que ele traz detalhes desconhecidos, aqui nesse parágrafo do texto apresenta aqui, os dois anunciaram uma parceria estratégica ampla cujos detalhes são desconhecidos. Só aqui já daria para responder. Essa informação está ligada ao último parágrafo aqui. Então ele coloca ali transparência, né, aqui colocado no texto aqui como transparência e tecnologias militares russas ligadas a satélites. Está lá no segundo parágrafo do texto. Então a gente pega essa primeira informação, que é os dois anunciaram uma parceria, cujos detalhes são desconhecidos, que é a frase guia, né, que ele coloca ali. E até vou voltar um pouquinho aqui no texto, tá, para mostrar essa informação para vocês aqui, voltar um pouquinho, que é assim que a gente vai fazer a prova, né? Então volta aqui, Aqui a gente coloca, ele traz uma informação a respeito de satélites e tal, né? Então volta um pouquinho aqui, Nesse texto, nesse trecho, ele menciona aqui no finalzinho, tá vendo? O risco maior e mais opaco é a transferência, aquela informação que está lá na resposta, né? Tecnológicas militares russas ligadas a satélites, submarinos, foguetes hipersônicos, sobretudo arsenais nucleares. Também é uma informação que corrobora com essa resposta aqui. Voltamos lá para a questão aqui, número 6. Então, risco maior e opaco é transferência de tecnologia militares ligada a satélites, que você viu lá no texto. E essa informação de detalhes desconhecidos que aparece nesse trecho que eu destaquei aí. Então, também por eliminação, daria para responder a questão. Questão 7, sobre sentido próprio figurado, uma das questões mais simples da VUNESP, a gente até comenta. Está empregado no sentido figurado o termo destacado em, nas alternativas, o termo destacado na letra A é guerra, na letra B é visita, na letra C regime, na letra D granadas e na letra E, ou letra E, laços. Pelo contexto aí, o que você acha? Dá uma pausa no vídeo. Laços históricos, né? O sentido figurado, até comentei com vocês durante as aulas, quem assistiu às aulas vai lembrar disso aí. O sentido figurado aqui, ele poderia ser empregado também como sentido conotativo. Tá? Tanto faz, figurado ou conotativo é o mesmo. Então, aqui nós temos um contexto, está lá no primeiro parágrafo, laços históricos, né? Então, os laços aqui, os históricos, não podem ser laços, né, de entrelaçar um no outro. A história não faz isso de uma forma prática, de uma forma no sentido próprio. Então, sentido figurado, letra E, resposta perfeita aí da banca. Tá? Questão 8, olha os assuntos da questão 8. Classe de palavras, pronome, regência, né, a parte gramatical, regência verbal, e depois a parte de estruturação do texto, de coesão, né, já que a regência tem a ver com isso, o pronome também tem a ver com coesão. A coesão e o sentido. Então, há duas informações. Coesão é ligar, sentido é interpretação. Então, os dois anunciaram uma parceria estratégica ampla, cujos detalhes são desconhecidos e que, ademais, serve a Putin como laboratório. Lá no segundo parágrafo, mantém-se correta e respectivamente. Pausa no vídeo para responder, vamos lá? Bom, frase guia. Frase guia a banca chama de frase guia. Frase guia é essa primeira frase que aparece aqui, Essa é a frase guia. Veja, vou até voltar aqui, tá vendo a frase do item, questão 8, né? Então, a banca chama isso de frase guia. Né? Olha a palavra destacada, ademais. Ademais aqui é uma expressão que indica soma. Tá? Então, o sentido da expressão é soma. Dá para fazer por eliminação. Então, por exemplo, olha só. Eu destaquei na letra A, risquei, por certo não é soma. De fato, também não é soma. Apesar disso, também não é soma, e por isso também não é soma. Então, a gente tem aqui, por certo,
Aqui a gente pode trocar por certamente, é uma expressão que indica certeza. O de fato também, uma expressão que indica certeza. Apesar disso, é uma expressão concessiva. O além disso é de soma igual a demais e o por isso é de conclusão. Então, só com a palavrinha demais, daria para responder a questão, né? Mas vamos ver os erros das outras alternativas aqui. Então, nós vamos ter o pronome relativo, o famoso pronome relativo. Está aqui, tá? Olha lá, pronome relativo. Vou destacar aqui para vocês, tá? Vamos primeiro para a correta, né? Por que a letra D está correta? Quando a gente tem pronome relativo, lembra que a gente comentou durante as aulas, você sai desse pronome relativo, que tem uma oração, nós vamos procurar o verbo desta oração. O pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Lembra dessa informação aí, né? Então, oração subordinada adjetiva. Se a oração tem verbo. Então, nós vamos sair desse pronome relativo, vamos caminhar para o lado direito desse pronome, que é onde está o seu verbo, e vamos identificar a regência desse verbo. Ou seja, o complemento desse verbo. Se esse verbo vai exigir um complemento por preposição ou sem nenhuma preposição. Se ele exigir a preposição, é essa preposição que deve estar antes do pronome relativo. Então, voltando aqui na alternativa, na letra D, por que na letra D a preposição aqui utilizada foi a preposição de? Esse de, somado ao artigo a do qual, que se refere aqui a uma parceria estratégica ampla, da qual os detalhes são desconhecidos. Se é desconhecido de alguma coisa. Então, a preposição de saiu do desconhecido. Por isso é correta. E aí você pode já eliminar as outras opções. Então, por exemplo, na letra B de bola, na letra A, melhor dizendo, né? A gente tem a preposição com, mas o verbo continua sendo o mesmo. Desconhecidos não tem preposição com. Na letra B de bola, até foi utilizada a preposição correta, mas aí o examinador usou o pronome cujos. E para estar correto aqui, esse pronome cujos deveria estabelecer uma relação de posse entre os dois substantivos, ou seja, parceria estratégica seria o substantivo anteposto e os detalhes o pós-posto. Só que quando você usa o pronome cujos, ele não admite artigo pós-posto, ele não admite nem artigo nem depois nem antes. Então torna a questão errada aí também. Na letra C continua sendo o mesmo verbo, desconhecidos, né? Faltou a preposição aqui também. E na letra E também continua sendo o mesmo verbo adjetivado, que é o desconhecidos. Aquilo que é desconhecido de alguém. Faltou o de aqui também. Então, para resumir a questão de número 8, alternativa D de dado, resposta perfeita. Questão 9, significação contextual de palavras e expressões. Vamos lá. Nas passagens, há mais coisas no escambo. Primeiro parágrafo, e uma das poucas coisas que Pyongyang tem em abundância são as granadas e mísseis a granel, lá no segundo parágrafo. As expressões destacadas significam correta e respectivamente. Vamos lá, o que você acha, hein? Permuta, escambo é uma permuta, uma troca, né, em grande quantidade de granel. Talvez aqui ficaria mais rápida a resposta, sabendo não só a primeira palavra, que é o escambo, mas a segunda também tinha que saber a expressão, porque a primeira palavra, escambo, você poderia colocar como permuta ou como troca. Também caberia troca. Então, na verdade, o que responde esta questão é o significado justamente da segunda expressão, que é o a granel. Então, em grande quantidade aí. Você vê que é um tipo de questão que não dá para você estudar antes da prova, né? Imaginar que a banca examinadora ia fazer uma questão com essas palavras, tá? Mas daria para fazer por eliminação. Questão de gramática aqui, ó, concordância verbal, questão 10. Considere as passagens do texto. Aqui ele traz 3 trechos que eles chamam de frases guia. Essas frases guia aqui, você não precisa ler, tá? Então vai aqui no enunciado, ó, em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. Nós vamos procurar verbo, né? Em todas as opções, em todas as alternativas aí. Muito bem. Então dá uma pausa no vídeo aí para quem não fez a prova. Tenta responder aí procurando os verbos. O que você acha? Vamos lá? Bom, vou trazer uma por uma, tá? O que está errado nessa letra A? Primeiro vamos ver o que está correto na letra A.
O primeiro trecho aqui ele usa o há limites. Então ele tem o verbo haver, que é famoso verbo haver, cai em tudo quanto é prova da VUNESP, né? Verbo haver aqui foi empregado no sentido de existir, portanto ele é um verbo impessoal, ele não admite terceira pessoa do plural, só singular, então correto, né? Segunda frase aqui do período, nós temos um sujeito chamado sujeito composto, ele está anteposto ao verbo. O sujeito composto ele apresenta o núcleo, aqui, que é o núcleo prolongamento, e o outro núcleo, que é aquele substantivo não preposicionado, mais a conjunção ele soma. Então, sujeito composto, o verbo tem que estar no plural, por isso que interessa. Depois a gente tem na outra frase da letra A, uma situação ao contrária da anterior. A gente tem o sujeito composto pós-posto ao verbo. Então, o sujeito aqui é o contrário dessa aqui, o verbo vem antes. E aí nós vamos ter duas situações. Ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Então, por exemplo, nessa primeira frase aqui, ó, a gente tem, na primeira frase, o verbo compor conjugado aqui na terceira pessoa do singular. Então, ele fez isso porque ele está concordando com o núcleo mais próximo. E aqui ele pode concordar com todos os núcleos. Então, as duas opções estariam corretas aí. Sujeito composto pós-posto ao verbo, ou seja, depois do verbo. Ele tem mais de um núcleo, o verbo concorda com o núcleo mais próximo ou com todos os núcleos aí. A letra B de bola, que é a opção correta. Existem limites, o verbo existir, ele tem sujeito, ele é um sinônimo do verbo haver, mas ele tem sujeito, o sujeito é limites, então tem que estar concordando. Aqui a situação da frase anterior, sujeito composto pós-posto ao verbo, ou ele concorda com o núcleo mais próximo, que é o que acontece aqui. Deixa eu até pegar aqui um apontador de laser para ficar melhor. Ó. Então, o interessa concordando com o núcleo mais próximo. Né? Poderia concordar com os outros dois, com outro núcleo, que é, aqui no caso, sustentação, mas está correto. Aí nós temos a situação inversa, sujeito composto. Ó. Um núcleo, segundo núcleo, terceiro núcleo, verbo no plural. Perfeito? Questão B, alternativa B, tem que ser correta. Locução verbal aqui, gente. Ó. Locução verbal formada por um verbo principal haver, que está no sentido de existir, portanto ele é impessoal. Ele transfere as características para o verbo auxiliar, o que significa dizer que se o verbo principal é impessoal, o auxiliar vai ficar no singular. Então deve haver limites. Aqui aquela mesma situação da frase anterior, o verbo está anteposto ao sujeito, ou sujeito composto pós-posto ao verbo, ele pode concordar com o mais próximo com os dois núcleos, é que ele está concordando com os dois. E aqui uma situação inversa, o sujeito composto está antes do verbo, a Rússia, Coreia do Norte e ela, são os núcleos, e o verbo tem que concordar no plural, por isso o erro aqui no singular. D. Hão de haver, esse hão de haver aqui, gente, é uma locução verbal também. O verbo principal é o haver, ele aqui, e ele foi empregado no sentido de existir. Então, ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito, ele não admite plural. Essas características ele vai passar para o verbo auxiliar, por isso que ele tem que ficar no singular aqui, ó. Há de haver limites. E a outra frase é aquela mesma situação do sujeito composto, pós-posto ao verbo, ele pode concordar com os dois, e aqui a última também, sujeito composto, só que ele está anteposto ao verbo, o verbo concorda com todos os núcleos aqui. E na última aqui a gente tem de novo uma locução verbal, né? Deve existir. Só que nesse caso, o verbo existir aqui, ele é o verbo principal. Ele é um verbo que ele tem sujeito, e o sujeito é limites. Então ele transfere essa característica para o verbo auxiliar, plural. Tá? A frase 2 aqui, desse item E, sujeito composto, verbo no plural, dois núcleos. E a última aqui também, como na anterior que nós vimos, o sujeito aqui está pós-posto ao verbo, ele é um sujeito composto, ou o verbo aqui, ó, concorda com todos os núcleos, ou ele concorda com o mais próximo. Tá? Então, resumindo aí a questão, letra B de bola, correta. Questão 11, item 7, interpretação aí também, né? Então, ele dá um texto, ó, leia o texto, típica questão da VUNESP, né, gente? Leia o texto para responder as questões de números 11 a 18. Tá aí, então, primeiro slide com esses parágrafos. Para quem não leu, dá uma pausa no vídeo e leia. Texto bem interessante esse. Depois outro slide com esses itens aí, esses parágrafos também. Dá uma pausa aí para você ler, quem não fez a questão. E depois o último slide aqui, trazendo a última parte do texto. Tá? E vamos lá. Pergunta da banca.
A história narrada apresenta a personagem em uma situação de... Então, para quem lê o texto aí, já vai identificar que é a letra C. Aliás, o início do texto ele já traz alguma informação. Ó. Sentia-se cansada, a barriga, as pernas, a cabeça, o corpo todo, era um enorme peso e assim por diante. Então, o texto é bem pesado nesse sentido. Então, ele traz uma situação que a personagem está em extrema tensão existencial provocada pelos sofrimentos da vida difícil que levava, né? Você lê o texto, você vai ver que é exatamente isso aí. Questão 12, também de interpretação. Vamos lá. Na passagem, pensou em tirar a lata de água ao chão, atirar a lata de água ao chão, esparramar-se no líquido, encharcar-se, fazer-se lama. Está lá no quinto parágrafo. É correto afirmar que a personagem... Vamos lá. Uma pausa aí para você responder. Então é correto afirmar que a personagem deseja fugir da realidade que tanto a oprime. Essa informação eu consegui no texto aqui, ó. Será que as dores deformam o coração? Aí, pensou em atirar a lata. Está aqui, ó, atirar a lata de água no chão. Está aqui a informação justo no texto aqui, tá? Esparramar-se, a mesma informação. Ó, confundir-se com aqueles caminhos durante, blá, 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 e vai. Então, você vai perceber no texto que ela vai fugir dessa realidade porque ela é muito oprimida. Está muito oprimida essa personagem aí. Questão 13 também, da interpretação e análise do texto. O parágrafo final, direciona você para o parágrafo final. Aqui nem precisaria ler o texto todo, né? Só o parágrafo final para responder essa questão. Permite concluir que a personagem optou por... O que você acha? Dá uma pausa no vídeo para responder. D de dado, ela optou por se manter na companhia dos filhos. Olha onde eu peguei essa informação. Fui lá no trecho, no último slide lá que eu apresentei para vocês. Então, nesse trecho lá, apressou-se a ir ao encontro deles. Deles quem? Dos filhos, né? Ela apresenta aqui, ó. Ela mostra, ó, o que tinha a ver os filhos com o coração, né? Os filhos, como ela os amava. Apressou-se a ir ao encontro deles, ela se manter na companhia, né? Tranquilo, né, gente? Opa, questão 14, classe de palavras, preposição, conjunção. Preposição e conjunção são elementos de coesão, por isso que tem a ver com essa relação de ideias do item 10, aí as informações. Na passagem, com o fundo de madeira, aqui, ó, vou trazer aqui, ó, com o fundo de madeira que tivera que mandar colocar, ficou mais pesada, mas não eram daí os seus tormentos, lá no parágrafo 10, né? O sentido expresso pela preposição, ele já menciona que é a preposição com, e pela conjunção mas, e o referente à expressão daí. Esse daí está se referindo a alguma coisa no texto, por isso chama elemento de coesão, né? Eles são corretos e respectivamente quais deles aí? Bom, por eliminação dá para fazer, né? Vamos lá. Letra E. Esse com no texto você pode trocar por causa de. A gente fez até uma questão em sala de aula, né, quando eu estive com vocês, alguns aqui, mencionando isso também no nosso simulado, né, que eu apresentei para vocês aí nas últimas semanas antes da prova, uma questão envolvendo esse com, justamente com o sentido de causa, que é o que eles mais gostam de usar. E esse mas aí dá para trocar por contudo, portanto é uma oposição, e esse daí se refere ao peso da lata. É uma questão também simples aí. Então, letra E, causa oposição, e o termo tem como referente, o daí, tem como referente aí o peso da lata. Questão 15, regência verbal, regência nominal. A regência verbal e a regência nominal estão em conformidade com a norma padrão. Lembra que eu até comentei com vocês aí durante as nossas aulas, até no simulado, nas questões que eu apresentei para vocês. A VUNESP, quando vai fazer uma questão que envolve gramática, eles vão mencionar norma padrão ou norma culta. Eles gostam dessa expressão aí, norma padrão. Regência verbal. Regência é complemento, tanto verbal como nominal. Seria complemento de um verbo ou complemento de um nome. Então, a palavra-chave é você procurar um verbo em cada alternativa, não interessa o tamanho dessa alternativa, tá? Então, vamos lá. Para quem não fez a questão, é só dar aquela pausa no vídeo e tentar fazer. Vamos lá. Bom, vou pegar a frase correta, porque as frases são parecidas, muda só uma coisa ou outra, que é a letra B de bola. A gente tem aqui o verbo lembrar. Comentei esse verbo com vocês durante as aulas e nosso simulado também. Aliás, os dois verbos aqui, gente, o lembrar
e o esquecer. Quem esteve nessa aula vai se lembrar disso. Os verbos lembrar e esquecer, eles têm duas formas de utilização. Tanto lembrar quanto esquecer. Inclusive, no meu material que eu disponibilizei para vocês, eu tenho esses dois verbos lá na matéria de regência. É só você procurar lá que você vai achar. Está na ordem alfabética, matéria de regência, está lá. Esquecer. Eu coloquei assim, esquecer e lembrar. A gente tem duas características. A gramática determina que esses dois verbos podem ser utilizados com o pronome átono ou sem o pronome átono. Ou seja, eles podem ser pronominais, acompanhados do pronome. Se eles estiverem acompanhados do pronome, a preposição é obrigatória. Caso eles não estejam acompanhados de um pronome, aí você tem que retirar a preposição de também. Então, lembrou alguma coisa, esqueceu alguma coisa, lembrou-se de alguma coisa, esqueceu-se de alguma coisa. Tá? Só aí já dá para eliminar algumas alternativas. Nessa mesma questão, a gente tem o verbo preferir. E o verbo preferir também tem lá no meu material, inclusive, de regência. Pode procurar. Ordem alfabética está lá, letra P, preferir. Você tem duas situações. Uma delas é o que a banca costuma questionar, que é o verbo preferir no sentido de escolha. Então, você vai escolher uma coisa no lugar de outra. Então, quem prefere algo a alguma coisa. Então, você não pode usar o verbo preferir, não dá para usar a preposição de nem a palavra que. Então, eu não prefiro alguma coisa do que a outra, né? Prefiro viajar do que ficar em casa. Está errado esse tipo de construção. Então, o verbo preferir com dois complementos, ele vai exigir preposição a, dois objetos. Quem prefere uma coisa a outra. Então, aí outra informação. Outra informação do verbo preferir. Ele não admite expressões de intensidade. Então, prefiro 1000 vezes mais, prefiro muito mais. Essas expressões devem ser retiradas. Com essas informações, a gente consegue entender aqui esta questão. Então, vamos lá. Ó. Letra B de bola. Olha o pronome ser. Quem se lembra de. Olha o verbo preferir. Quem prefere uma coisa a outra. E depois o ansiosa, que ele tem duas opções. Quem está ansioso ou fica ansioso por ou para alguma coisa. Então, o termo ansioso, esse adjetivo ansioso, ele admite tanto a preposição por quanto para. Tá? Então, se eu tirar a preposição, por exemplo, olha só a letra D de dado. Ela lembrou que tinha lata. Aqui eu tirei o pronome ser. Tirou o pronome, tira a preposição. Olha o que acontece aqui. Ó. Ela lembrou-se que. Aqui faltou a preposição. Tá? E aqui o ansiosa. Quem está ansiosa ou fica ansiosa, não fica ansioso de. Para ou por. Então, dá para fazer por eliminação a alternativa correta aí, então. Letra B de bola. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão 16, colocação pronominal. Isso é outra questão que está no edital, vai cair na prova. Não tem dúvida, pode estudar que vai cair. Lembre-se que nós fizemos o seguinte, gente. Nós estudamos aqui por meio de eliminação, analisando primeiro as proibições. Proibição de próclise, proibição de ênclise, proibição de mesóclise. Daria para responder a questão com essas proibições. Inclusive, no nosso simulado, eu trouxe exatamente isso na explicação. Quem assistiu aos vídeos aí vai se lembrar. No finalzinho do vídeo ali, de cada questão de colocação pronominal, eu mencionei sobre as proibições. Então, você estudando a proibição, daria para responder. Questão rapidinha para responder também. Né? Vamos lá. Então, está aqui. Quanto ao emprego. Emprego, lembra que eu comentei com vocês? Emprego, a forma de utilizar o pronome. Se é lo, lá, los e las, li, lis, no, na, nos e nas. E também a colocação. Ele está fazendo uma pergunta com as duas situações. Colocação é posicionamento do pronome em relação ao verbo. Muito bem. Está aqui as opções para quem não fez a prova. Dá uma pausa, tenta responder e a gente vai para a resposta. Vamos lá? Muito bem. Letra D de dado, a resposta aí. Bom, eu vou trazer aqui, ó. Na letra D de dado, vamos analisar a letra D, já dá para analisar as outras. Ó. Aguardar. Tá? Então, nós temos o verbo aguardar aqui. Ó. Esse verbo aguardar, vamos ao emprego dele. Tá? O verbo aguardar, ele é um verbo transitivo direto. Quem aguarda, aguarda alguém ou alguma coisa. Essa palavra a, esse pronome a, está exercendo a função de objeto direto desse verbo. Pronomes lo, lá, los e las,
no, na, nos e nas, o, a, os e as exercem a função de objeto direto. Quem assistiu às aulas aí vai se lembrar que eu comentei isso durante as aulas. Então, nesse caso, nós temos o uso ou emprego correto do pronome, mais a colocação que a gente tem o quê? Que é um pronome relativo. Então, esse pronome relativo aqui, ele indica que é uma palavra atrativa. Então, aqui, a próclise é obrigatória. Depois nós temos lá, na mesma frase, ó, o verbo está iniciando o período. Aqui, no caso, não podemos iniciar período com pronome átono, por isso que eu já eliminei aqui, tá vendo? Já eliminei aqui, ó. Então, nós vamos usar o pronome átono depois. E quem odeia, odeia algo ou alguém. Então, esse verbo também é transitivo direto. O, a, os e as, no, na, nos e nas, lo, lá, los e las, exerce a função de objeto direto. Não pode iniciar período por pronome átono, ênclise é obrigatória. Quais os motivos? Vamos lembrar dos motivos? Bom, proibições. Verbo não está no futuro, então eu posso usar ênclise. O verbo não está no particípio, então eu posso usar ênclise. O verbo não apresenta a palavra atrativa, então aí as proibições nos levam. A mesma coisa acontece com tratar aqui. Tá? Por que eu não posso usar o lhe? Porque como o verbo é transitivo direto, quem odeia, odeia algo ou alguém, o lhe exerce a função de objeto indireto. E aqui também a mesma coisa. Então, por eliminação, também está para responder a questão. Tem mais aqui, ó. Tem mais. Por exemplo, aguardavam lá. Aqui, se não tivesse essa palavra atrativa, aqui teria um na. Aguardavam na. Verbos transitivos diretos. Quem aguarda, aguarda alguém ou alguma coisa. Empregados com terminação em som nasal. Som nasal é terminação em M ou ON. Então, sem palavra atrativa, eu posso usar o pronome pós-posto ao verbo, mas teria que ser esse aqui, né? O na. Então, imaginou os filhos, aguardavam na. Não vai fazer sentido a frase porque eu tirei o que, né? E aqui no caso do aguardar, a mesma coisa, um verbo que exige complemento sem preposição, então eu não posso utilizar o lhe também. Então, questão rapidinha para resolver também, letra D de dado aí, resposta da questão 16. Questão 17, pronome advérbio, classes de palavras, é o assunto aqui, ó. Os termos destacados são corretos respectivamente. Ó, duas informações. Ele quer saber pronome possessivo e advérbio. Tá? Então, quem não fez a prova, dá uma pausa aí para responder. Vamos lá, vamos pegar uma por uma. Letra A, vamos eliminar a letra A? Tá? Por que eu vou eliminar essa letra A? Vamos lá. Porque esse ela é um pronome pessoal do caso reto. Então, já pode eliminar aqui, o qualquer é um pronome indefinido. Então, não corresponde à pergunta que ele quer aqui, que é pronome possessivo e advérbio. B de bola. Esse C aqui é um pronome oblíquo átono, está ligado ao verbo, formando uma ênclise. Né? Não tem a ver com posse aqui. Então, não pode ser pronome possessivo. O sempre é um advérbio de tempo, mas o que torna a questão B errada é esse C aqui, ó, que ele não é possessivo, não tem nada de posse aí. A letra C, nós temos um lhe, que é um pronome átono, e não um pronome possessivo, ele está funcionando como um complemento aqui do verbo cair. E essa segunda frase, o traz é um advérbio. Então, o que torna a questão errada é justamente o lhe, né? Não é possessivo. Né? Até C, realmente, lembro, né? Vocês vão se lembrar disso, até no simulado, né? Para o pessoal que assistiu às aulas comigo no simulado, nós fizemos na última aula, no simulado eu apresentei o pronome lhe funcionando como uma questão, né, funcionando como um pronome possessivo. Até comentei com vocês. Ele pode ser um pronome possessivo quando eu puder substituir por sua, né, por dele, por dela, trazendo essa função de possessivo. Aí não dá para fazer isso. Quando eu vi essa questão, eu imaginei imediatamente, falei, esse lhe está com cara de ser esse lhe aqui o pronome possessivo, porque o lhe funciona como possessivo em alguns casos. Mas aí eu fui fazer a substituição, colocar um pronome possessivo, não deu certo. Então já eliminei essa opção aí. Ah, a gente comentou sobre isso, você deve se lembrar quem assistiu a aula. Letra D de dado. O deles aí é uma soma da preposição de, que sai do encontro, né? Então, o encontro ao encontro de. E o eles aí, que é um pronome pessoal do caso reto. O irresistível não é advérbio, sim, é adjetivo. Então, já elimina a letra D, só sobrou, então. Ó, gostava de sua lata, aí tá posse. Né? E esse como, que foi a pegadinha para muita gente. Como ele funciona normalmente, na maioria das vezes, ele funciona como uma conjunção. Pode ser uma conjunção de causa,
Pode ser uma conjunção conformativa ou até mesmo uma conjunção de comparação. Lembra disso, né? A gente comentou durante as aulas. Mas ele tem, em alguns pontos e algumas funções, e daria para fazer por eliminação por causa do pronome possessivo. Quando você pode trocar por essa frase, o como no sentido de quanto. Então, olha só a frase ali, ó. Para ter essa função de advérbio, ó, como ela os amava, né? Quanto ela os amava. E aí, fazendo essa troca, aí você tem uma situação de modo, né? Como ela os amava ou quanto ela os amava. Esse como poderá funcionar como advérbio também, tá? Nessa situação aí. Questão 17. Aliás, a questão 17 a resposta é a letra E, né? É o que nós estamos comentando aqui. Questão 18, regência verbal e crase. Né? Questão 18 aí. Preenchimento de lacuna. Comentei isso com vocês, né? O Nesp adora esse tipo de questão. Daria para fazer por eliminação. Aqui tá bem tranquilo. Mas se você não fez, então tenta fazer agora. Dá uma pausa aí para tentar fazer. Vamos lá? Muito bem. Esperava que a qualquer hora. Bom, aqui já fiz por eliminação. Já eliminei aqui nessa primeira lacuna, a crase aqui na letra B e na letra E. É porque qualquer uma expressão, um pronome que não admite artigo A, então não pode ter crase aqui. Depois o aquela. Esse aquela é a soma da preposição a do corresponder a alguma coisa, mais o artigo a do aquela. Né? Então aí ele soma essas duas, preposição com artigo, crase obrigatória. Aqui nós já teríamos 3 opções iguais. Depois, jogar a lata. Quem joga, joga algo. Esse verbo é um verbo transitivo direto, ele não tem preposição, esse a só pode ser artigo. Então, dá para fazer aqui por eliminação. E, por fim, quem se dirige, realmente se dirige a alguém ou alguma coisa. Mas o ela não admite artigo a anteposto. Usei até essa palavra ela como exemplo aí durante as nossas aulas, quando eu mencionei a matéria de crase, né? Você vai se lembrar disso. Então, por eliminação, alternativa, letra C aí, tranquilo, né? Questão 19, análise de texto e informações literais e inferências possíveis. 2 assuntos aí. Então, mais um texto que a VUNESP coloca para você ali, ó. Leia o texto para responder as questões números 19 a 23. Está aí, primeiro slide com 3 parágrafos do texto. Caso você não tenha feito, dá uma pausa aí no vídeo para fazer. Depois aqui, no segundo slide, os outros 2 parágrafos que restam, tá? E vamos para a questão, ó. As informações textuais permitem concluir que, aí as 2 opções alternativas, e as 3 alternativas que faltam para quem não fez a prova, pausa o vídeo, volta lá no texto, tenta responder fazendo a leitura, tá? Vamos para a resposta. Letra C, de onde eu tirei essas informações? Vamos por partes. Então, primeiro, ó, permite identificar o seguinte, as transformações por que passava a Europa. Então, tá aqui, ó. Vemos uma Europa possuída pela febre tão inquietante quanto bela fértil no Renascimento, envolta em guerras religiosas e conquistas. Então, essa era a transformação por que passava a Europa. Aqui, ó, primeira informação, né? Inspiraram os navegadores portugueses a explorar outros lugares. Então, aqui, a outra informação. Essa inquietação criadora tomou outra forma. Povos de navegadores não mais se conformavam em olhar apenas e imaginar aquilo que deveria além do horizonte atlântico. E depois, por fim, do que resultou a chegada ao Japão. Então, aqui ele coloca, ó, tá vendo? Portugueses chegaram a Kyushu, né? Kyushu ou Kyushu, não sei a pronúncia correta aqui, dando início a um intercâmbio comercial com o Japão. Tá aqui, ó. Chegada ao Japão, país com o qual iniciaram relações comerciais. Então, nos 3 pontos aí desse texto, daria para responder essa questão aí. Certo? Então, letra C, questão 19 aí. Questão 20, significação contextual, palavras e expressões. Outra questão típica aqui, né? Nas passagens, vemos uma Europa, que então era o mundo, e pagaram para ver, com o risco de suas próprias vidas. As expressões grifadas significam contextual e respectivamente. O que você acha aí? Dá uma pausa aí para responder. O que se conhecia mais no texto, quando você lê o texto, você vai perceber, né? Vemos uma Europa que então era o mundo, ou seja, era o que conhecia no momento, era a Europa. Ninguém conhecia mais nada a não ser a Europa.
E para responder a questão de uma forma mais rápida, inclusive, esse pagaram para ver tem a ver com arriscaram-se, né? Então, paga para ver, quem se arrisca. É uma expressão até utilizada por nós no dia a dia, né? Então, questão simples aí. Questão de verbo aqui, a questão de número 21. Aqui ele pede o seguinte, ó, recuemos 5 séculos no tempo. Lá no parágrafo primeiro, depois, através da narrativa de Marco Polo, que lá vivera cerca de 20 anos no terceiro parágrafo, em conformidade com a norma padrão, substituindo-se o primeiro verbo, que é o retroceder, né, por recuar por retroceder, e o segundo pela forma verbal do pretérito, mais que perfeito, composto. Composto significa dizer que ele está composto de mais um verbo. A locução verbal é um elemento composto. Né? O que nós vamos obter aí? Então, o pretérito mais que perfeito significa dizer que é uma ação ocorrida no passado antes de outra ação também ocorrida no passado. O que você acha dessas opções para quem não fez a prova? Retrocedamos e tinha vivido. Então, ele trocou recuar por retrocedamos. E esse tinha vivido, que é o que a gente mais utiliza. Veja só, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dificilmente você vai usar o vivera aqui, por exemplo, que é o pretérito mais que perfeito. Então, para substituir esse vivera, o que nós utilizamos? A gente pega aqui e transforma esse simples num composto. Então, o vivera é o tinha mais o termo vivido, que é um verbo no particípio aqui, né, funcionando como um verbo adjetivado, né? Está na função de adjetivo. Lembra a terminação ido, ado, idas, adas? Tem essa função. Então, normalmente, a gente vai utilizar no nosso dia a dia esse conjunto, que seria o composto, para substituir o verbo no pretérito mais que perfeito. Não vejo que é uma questão de decoreba aqui. Daria para responder por eliminação, porque eu tinha vivido só aparece aqui, né? E aí o retrocedemos aqui seria presente. Como ele está pedindo ali, a forma verbal, o verbo retroceder, o segundo no pretérito mais que perfeito. Então, retrocedamos aqui. Perfeita resposta da questão, a letra A, tá ok. Itens 10 e 11 da questão 22, aí do edital. No texto, identifica-se uma relação de coesão. Coesão é ligar, elementos de coesão. E de sentido também entre as seguintes expressões. O que você acha aí? Dá uma pausa aí no vídeo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá nos parágrafos. Fui lá no quarto parágrafo, procurei lá o Tanegashima, aí, o nome da cidade, e fui verificar se tem a ver com seus postulados. Identifiquei que não há uma relação de coesão entre esses dois termos. Né? Então, não tem nada a ver com coesão e sentido aí. Elimino aí essa opção. Fui para a letra B e identifiquei a narrativa de Marco Polo e seu livro, lá no terceiro parágrafo. Aí sim, então, através da narrativa de Marco Polo, que lá vivera cerca de 20 anos, ele coloca, em seu livro ele fazia referência ao Japão. Esse seu livro se refere à narrativa. Então tá aí a resposta da questão. Mas eu fui procurar as outras também. Então a Idade Média e febre tão inquietante, não há uma relação de coesão entre esses dois termos. Febre inquietante tem a ver com outra coisa, e Idade Média tem a ver com o tempo. Depois, povo exímio e portugueses, o povo exímio aí, exímio, é o povo que está, no contexto, está nesta cidade aqui, né? Tanegashima. Esse Tanegashima aqui, esse povo diz respeito a Tanegashima, que são os japoneses aqui. Os portugueses foram os parceiros aqui, então não tem uma ligação entre esses dois. E por fim, Península Ibérica, né? E Novo Mundo. Então, esse Novo Mundo é o descobrimento, é o que eles descobriram. Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, por exemplo, lá, respectivamente 1492 e 1500, foram buscar o mundo novo. A Península Ibérica era o que eles conheciam, então não tem relação de coesão. Tá aí, resposta à letra B da 22. Concordância nominal, aí, questão de número 23, tá aí a questão. Ó. A concordância nominal atende à norma padrão. Olha lá, de novo, norma padrão. O que você acha aí se você não fez a prova aí? Tenta responder, vamos lá? Bom, aqui eu vou trazer já consertado para vocês, para ficar mais fácil. Na letra A, vocês vão se lembrar, quem teve as aulas aqui comigo deve se lembrar. Aliás, eu comentei isso na primeira aula, nosso primeiro encontro. Primeira aula eu comentei com vocês sobre adjetivo e chamei a atenção em relação à concordância. Ainda falei assim,
Não falei porque eu adivinhei, não. Falei porque eu acompanho as provas anteriores. Né? Falei para vocês, olha, a VUNESP gosta de perguntar a concordância nominal envolvendo os verbos adjetivados. Né? O que são os verbos adjetivados? Procura aí, você que tem o material, que você vai ver lá nos primeiros slides. Verbos adjetivados são aqueles verbos terminados em ido, em idos, em ida, em idas, em ado, ados e assim por diante. E eles têm a concordância com o substantivo a que se refere. É exatamente o que acontece nessa letra A. Tá? Então vamos lá, olha só na letra A. Vou voltar aqui. Ó. O que foi narrada aqui, ó, eu até destaquei para vocês. Ó, o que foi narrada aqui, vou pegar o marca-texto aqui, ó, que é melhor, o laser, né? Ó, o que foi narrado aqui, ó, volta aqui, ó. Aliás, volta não, vai para frente, é existência. Então, foi narrada por Marco Polo a existência desse lugar. Então, narrada, olha lá, ada, tá vendo? Adjetivo, verbo adjetivado, que concorda com a existência. Comentei com vocês também durante as aulas, quem esteve lá vai se lembrar do necessário. Então, o necessário aqui vai estar feminino quando o substantivo receber um determinante, que no caso aqui é o artigo. Ainda comentei com vocês, a maioria das vezes o determinante vai ser um artigo. Então, se não tivesse esse artigo, aí estaria correto o necessário. A letra C aqui, muita gente me fez uma pergunta aqui sobre essa letra C, houve uma confusão aqui, é o seguinte, ele está perguntando de concordância nominal e não de verbal, tá? Então, nominal é o seguinte, ó, um e outro. Então, um país europeu, outro país europeu. Então, esse país europeu tinha que estar no singular para ou concordar com um ou com o outro. Né? Então, aqui o que pode ter confundido é o verbo que está no plural. Mas o verbo está no plural porque o sujeito é um e outro país europeu. Então, o sujeito começa aqui e vem até aqui. Ó. E o núcleo desse sujeito, ou os núcleos, é formado por um e outro. Aí, no caso, o verbo fica no plural. Mas a questão é sobre concordância nominal. E o bastantes aqui que você pode trocar por muitos. Lembra que a gente falou sobre esse bastantes também, né? Ainda falei para vocês, olha, troca por muitos, por vários, por diversos. Os portugueses tinham muitos interesses, vários interesses. O bastante vai para o plural. Então, o substantivo concorda com o substantivo a que se refere. E aqui nós temos um erro no artigo. Frenesi é o frenesi, não há frenesi. Então, apesar do frenesi renascentista, aí está o correto. Depois tem uma concordância nominal, tem aqui ó, guerras religiosas, o adjetivo concordando com guerras, e aí o verbo concordando com essas situações, o examinador está perguntando sobre concordância nominal. Então, questão que também daria para fazer por eliminação. Tá? Então, letra D de dado, questão 23, e finalmente a questão 24, que tem a ver com o adjetivo. Essa questão 24, gente, ela tem a ver com o adjetivo composto, né? Tem a ver com regência e com crase. Se você conhecesse aqui o acento de crase, daria para responder a questão. Essa questão, dá uma olhadinha aqui, ó. Ela fugiu um pouquinho à regra das questões que a VUNESP está acostumada a fazer. Porque ela fez uma questão aqui envolvendo o chamado adjetivo composto, né? O adjetivo pátrio composto. Então, por exemplo, luso japonesa, sino brasileiro, nipo, luso nipônica, chino brasileira, são adjetivos que nós não estamos acostumados a utilizar. Então, foi assim um pouquinho fora da curva essa pergunta, mas até comentei com alguns candidatos. Olha só por eliminação como a gente responde a questão aqui. Primeiro, deixa eu trazer cada uma dessas opções aqui. Eu fiz uma busca, né, tanto que eu comentei com vocês, que demorou um pouquinho para sair o vídeo por causa disso. Fui pesquisar lá nesse dicionário, meudicionário.org, um dicionário oficial, e encontrei o luso-japonesa referente a portugueses e japoneses, e encontrei o sino-brasileiro referente a chineses e brasileiros. E também fiz uma pesquisa e encontrei as outras. Aliás, não encontrei as outras, porque nenhuma definição encontrada apareceu no dicionário. Então, luso-nipônica, chino-brasileira e assim por diante. Por eliminação, mas eu não conheço essas expressões. Não tem problema, dá para fazer por eliminação, eu vou mostrar por quê. Ó. A letra A, vejam que ela apresenta o acento de crase aqui, nessa segunda lacuna. Então, aquilo que é similar a alguma coisa. Essa preposição a do similar, ela vai somar com o artigo a do estabelecida. Então, a crase é obrigatória. Vejam que nas outras opções,
aquilo que é similar não é similar de, nem similar ante-a, e nem similar a só preposição, faltou o artigo, e nem com. Então, o conhecimento aí do acento de crase, da regência, você responderia a questão por eliminação e não precisaria saber sobre esses adjetivos compostos, pátrios aí. Fechado, gente? É isso. Encerramos aqui, ó. Tá aí o meu canal no YouTube, para quem não tem ainda. Fica ligado aí, né? Eu já falei aqui com vocês no início, eu vou repetir aqui nessa terminação. Entra lá no canal no YouTube, faz a inscrição, porque eu vou postar vídeos da última prova do Oficial de Justiça em 2023. Vou fazer questão por questão separada dessa prova e vou trazer e vou publicar no canal. E aí você faz a inscrição para você receber as notificações de quando esses vídeos vão entrar no ar. Assim você estuda também para o próximo concurso. Quem for prestar o concurso novamente aí do escrevente, já que houve esse problema que nós tivemos aqui em São Paulo, né, do cancelamento dessa prova. E também para quem vai prestar o concurso do Oficial de Justiça aí, próximo concurso. Fechado? Valeu, gente. É isso. Terminamos aí. Abraços para vocês, bons estudos. Estamos aí. Bora!